Vamos à palavra do Senhor. Eu estou com muita pressa de pregar. Deus tem algo para nós. Tenho certeza disso. Deus tem algo para nossas vidas. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor que fale com você. Senhor, estamos na Tua presença. Vamos meditar na Tua palavra. Pedimos que o Espírito de graça, de sabedoria e de entendimento esteja sobre as nossas vidas, para que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para a nossa edificação. Fala conosco, Senhor. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir. Que o Senhor, pela Tua misericórdia, possa usar meus lábios, minha vida, Senhor. Mas fala conosco, assim como o Senhor já tem falado comigo esta noite, este dia, Senhor, como o Senhor tem falado essa semana a respeito desse tema. Que o Teu Espírito Santo flua aqui neste lugar. Que o ambiente espiritual seja mudado, que a Tua unção, que a Tua glória, que a Tua presença venha, que o Senhor tenha liberdade em falar conosco, aqueles que estarão nos assistindo na internet. Igualmente, Senhor, o Teu Espírito Santo os alcance de uma maneira poderosa. Assim oramos, crendo em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Eu separei um título para essa mensagem: poder de encorajar uns aos outros. E para mim vai ser um desafio pregar sobre isso, porque eu tenho um cuidado muito grande com a questão da manipulação. Eu aprendi nesses anos da minha vida muita coisa sobre relacionamento pessoal. E a gente sabe que quem aprende muito sobre relacionamento pessoal pode se tornar um expert em conduzir as coisas do jeito que quer. Mas não é nada disso que a Bíblia tem para nos ensinar. E a minha preocupação, quando o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito disso, eu falei: Deus, o que a Tua palavra diz a respeito desse tema tão importante, encorajar os outros? E foi uma outra luta. Como coach, não usar nada de coach praticamente para falar sobre esse tema. E eu fiquei lutando, Deus, e fui orar e fui buscar do Senhor, porque a minha maior preocupação é que prevaleça a palavra de Deus acima de tudo. Amém, irmãos? E coisas tremendas tem na palavra de Deus para nos dizer a respeito de encorajar uns aos outros. A Bíblia é riquíssima, de profundo conteúdo, sobre quase todas as áreas da nossa vida, para não dizer todas as áreas. Quando nós aprendemos a extrair da palavra de Deus aquilo que ela tem para nos ensinar, só quem é abençoado somos nós mesmos. Quanto mais você extrai da palavra ensinamento e aplica na sua vida, você pode ter uma certeza absoluta: funciona, irmão, funciona. Amém? E eu creio que muitas das dificuldades, das lutas, dos problemas que nós passamos, uma grande maioria deles é consequência exatamente do fato de ignorarmos os princípios da palavra de Deus. E existem princípios aqui que vai nos falar a respeito desse tema, porque é muito importante entendermos o que implica encorajar uma pessoa ao nosso lado. Vamos lá para a Bíblia? Atos capítulo 13, versículo 15. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, na NVI, e essa mensagem eu vou intercalar bastante, lendo nova tradução da linguagem de hoje e a nova versão internacional, NVI. E por quê? Eu vou explicar. Primeiro eu quero ler esse texto como está aí você está colocando qual versão? Não está, né? Tá, eu vou ler aqui na revista atualizada, que talvez é a versão que você tem aí da sua Bíblia. Eu estou aqui no lugar errado. Atos 13, 15. Fica firme comigo aí, se você tiver uma caneta, se você puder anotar. Existem alguns versículos que eu vou citar aqui, que vale muito a pena.
Diz assim: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes. Paulo está aqui junto com seus companheiros, e eles estão chegando, e tem a leitura ali, esse momento na sinagoga. Então, depois da leitura da palavra, começa esse texto: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma coisa de exortação para o povo, dizei-a. A palavra exortação aqui no grego, no original, ela tem uma amplitude, e inclusive inclui a palavra encorajamento, motivação. Que coisa impressionante. Eu tive que me deter nisso aqui, porque aí fui buscar a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje. São versões bíblicas que traduzem já desta maneira. E eu quero ler então como é que está traduzido isso aqui. A palavra exortação se lê da seguinte maneira: depois da leitura, na nova tradução da linguagem de hoje, depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. NVI: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. E esta palavra mexeu profundamente com o meu coração. Você já ficou desanimado alguma vez na sua vida ou não? Puxa, tem gente aqui que nunca passou por nada. Eu vou perguntar de novo, acho que você não entendeu. Você já ficou desanimado alguma vez na sua vida ou não? Já ficou com vontade de chutar o balde e falar assim: eu não quero mais esse negócio, sim ou não? Então você vai entender o que eu estou falando. Pergunta para mim: o senhor pastor ficou alguma vez ou não? Muitas vezes, muitas. Mesmo sendo pastor, caminhando, porque luta é um negócio tenso, é ou não é verdade? E eu não estou aqui falando de derrotismo, não é nada disso. Mas quem é que não passa por um momento aflitivo na vida, um momento complicado, um momento em que você não está entendendo o que é que está acontecendo? Até as nossas próprias emoções nos traem, nos deixam mal, e nós muitas vezes somos muito mais movidos pelas nossas emoções do que pelas nossas convicções ou pelos nossos objetivos de vida. Não é verdade? Isso é estatístico, que de cada 100 pessoas que começam um projeto, somente 30 terminam, inclusive na fé. As pessoas não têm perseverança, não têm determinação, não têm uma atitude proposital naquilo que faz. Começam as coisas e terminam no caminho. As empresas começam de centenas no ano. Menos de um ano, mais da metade já foi embora. Você vai ver estatisticamente que para uma empresa se tornar respeitável e consolidada, depois de 7 anos de existência, ela começa a ter respeito da sociedade. Isso na média é assim. Por quê? Porque muita gente começa um monte de projeto, mas não termina. Não termina. Quando vem o desânimo, vem a tristeza, vem o abatimento, chegam os problemas, as más notícias, as dificuldades, quando se trata de um negócio, as dificuldades financeiras, enfim, as objeções são muito grandes. Só mesmo conquistam aqueles que perseveram com muita dedicação. Mas não quer dizer que no meio da perseverança não tem momento de desânimo, de tristeza e tal. E como a gente precisa num momento desse, alguém que diz uma palavrinha só. Uma palavrinha. Eu me lembro que eu estava estudando no colégio londrinense, lá em Londrina, é evidente. Eu estava com uma dificuldade de química muito grande, eu sou muito ruim de química. Química não é o meu negócio. Falei, eu ia rodar. Eu me lembro do meu amigo, pastor Silvio, ele está em São Paulo, pastoreando. Ele falou, não, fica tranquilo, eu vou te ajudar e você vai conseguir. Você só não está conseguindo agora, mas
Você vai conseguir. Irmãos, e foi fundamental aquela palavra. E eu lembro que eu avancei, falei, poxa, tem alguém que acredita em mim, olha que coisa, tem alguém que acredita em mim. E como é importante ter pessoas que acreditam em nós. Uma outra observação importante, a maioria de nós fomos treinados a ver só os defeitos das pessoas. Sim ou não? É verdade ou não é verdade? Você tem mais facilidade em ver defeito ou em ver qualidades? Eu já vi diversos casamentos acabarem, sabe por quê? Porque ao invés do marido olhar para a esposa e valorizar as qualidades dela, ele ressalta os defeitos. Impressionante isso. E assim a esposa também. E assim o patrão, e assim... porque nós temos facilidade de focar nos problemas, nos defeitos, porque nós somos cheios de defeitos. E nós olhamos para as pessoas e ficamos focando nas suas falhas, nos seus problemas. Eu fico imaginando Deus olhando para nós, se Deus focasse nos nossos defeitos, estaríamos perdidos, porque na palavra diz que não há um justo sequer sobre a terra, não existe um, excetuando-se Jesus, não existe um que seja bom na face da terra. Então, nessa ótica, está todo mundo no mesmo patamar, na mesma situação, está todo mundo vivendo o mesmo problema, a mesma crise. Todos nós temos defeitos, todos nós falhamos. Romanos 3, 23, põe para mim aí, irmão querido, faz favor. Irmão, Deus falou demais com o meu coração nessa palavra, Deus falou demais. Eu estou envergonhado comigo mesmo, você não tem noção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem ninguém bom. Olha para o teu irmão e diz assim, você pensa que você é bom? Só pergunta para ele, não fala mais nada não. Jesus disse que nós não somos bons. Sabe o que Jesus falou? Vós que sois maus, saber das boas coisas aos seus filhos, imagina o Pai. E o que nos torna mal, irmão? O pecado nos torna mal. O pecado destrói o projeto. Todo plano que Deus tem, todo projeto de Deus, toda aquela estrutura que Deus formou para mim e para a sua vida, não é para nós vivermos mal, é para nós vivermos bem. Porém, o que estraga o projeto é exatamente o pecado da nossa vida. Nós precisamos desesperadamente correr para Jesus e clamar a misericórdia dEle. Amém? Glória a Deus. Aqueles momentos na vida que nós sentimos inseguros, desamparados, desprotegidos. A gente fala, será que não chega ninguém para falar uma boa palavra para a gente? Porque a nossa mente é terrível. Quando as coisas não estão indo bem, a gente pensa tudo de ruim. Sim? Não é verdade? Eu sou feio. Deus não está comigo. Acho que a coisa não vai funcionar. Você está dizendo assim mesmo, pastor? É assim mesmo que acontece. Nós não conseguimos nos auto-encorajar na maioria das vezes. E vai acontecendo as coisas e parece que quando vem o problema, ele não vem sozinho, ele chama os colegas, você viu ou não? Vamos lá visitar o Antônio, aí chama a turma toda, vamos lá fazer uma visita, que nem nordestino. Você convida o nordestino para ir na sua casa, ele fala, tudo bem, eu vou, vem almoçar, beleza. Aí ele vem com o irmão, com o tio, com o papagaio, com o cachorro, com o sobrinho, vai uns 15. É assim mesmo, né, Luísa? Você morou lá para cima, né, Nelson? Não vem um sozinho, vem um monte junto, né?
A panela tem que ser grande. Mas é igualzinho quando vem o problema chega, ele chama todos os colegas junto. A gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? A gente logo pensa, Deus não está comigo. A gente pensa assim, eu devo ter errado demais na vida, não é possível. Mas que só coisa ruim me acontece. Se tiver alguma semelhança com você isso aí, fica tranquilo, acontece com todo mundo isso. Amém? Por que é importante encorajar os outros? A gente vai descobrir um pouquinho aqui, tá? O que nós podemos aprender sobre isso? O que a Bíblia nos ensina a respeito de encorajamento? E encorajamento bíblico não tem nada a ver com manipulação. Amém, irmão? Você tem que tomar um cuidado muito grande. Manipulador tenta te agradar, fica soprando você. Mas sopra, e você vê um monte de palavra que é palavra que não... É uma coisa estranha que está acontecendo. Você fala, meu Deus, o que é isso, né? E você percebe logo que tem um grau de manipulação. A pessoa olha para a tua cara e diz, nossa, como você está bonito. Aquele dia você está parecendo que saiu de uma briga. E aí você está bonito do quê? Isso é manipulação, irmão. A pessoa quer te encher o teu ego daquilo que não é verdade. O encorajamento, uma das coisas que acontece no encorajamento, primeiro é a profunda sinceridade. Ser sincero de verdade. Mas nós vamos aprender algumas coisas. Pastor, a gente encontra alguma coisa na Bíblia que fala sobre isso? Mateus 10, 31. Põe aí, irmão, para a gente começar a entender o que a Bíblia pensa a nosso respeito, o que Jesus pensa a nosso respeito, o que Jesus pensa a teu respeito, ao meu respeito. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Jesus está dizendo, olha, você tem valor. Você está muito demorado para cair a ficha, irmão. Ai, tem valor. Mas é que eu só fico valendo só mais do que um pardalzinho. Pardalzinho a gente encontra tudo quanto é lugar, pastor. O que Jesus está ensinando aqui é que eu e você temos profundo valor na presença do Pai. Você não é uma pessoa desapercebida para Deus. Você não é um acidente. Você não está aqui porque eu senti vontade de ir na igreja. Não, você está aqui porque o Espírito Santo moveu-se em teu favor, tocou teu coração, despertou você e te trouxe nesse lugar essa noite. Porque Deus tem um plano com a tua vida. Porque você é uma pessoa preciosa para Deus. E dentro desse plano, dessa preciosidade que Deus tem, implica que Deus vai te moldar, vai te lapidar. Tem hora que dói, tem hora que dá uns puxão de orelha na gente. João capítulo 15, no versículo 2, fala exatamente que aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Significa que Deus vai continuar trabalhando conosco, moldando, lapidando o nosso caráter, moldando-nos para a vida cristã autêntica, verdadeira, para uma vida cristã madura, de testemunho. Mas aquele que não dá fruto também, ele corta e lança fora. Mas aquele que dá fruto, e eu espero que você esteja entre esses que almejam, que desejam, que estão desesperados por agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Hebreus no capítulo 3, no versículo 12, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu li a versão a NVI. Você não tem NVI aí? Não tem? Precisamos melhorar isso aí depois. Tá? Aqui o texto está exatamente dizendo que eu
sou parte importante no processo de Deus, quando se trata de igreja. O irmão é usado por Deus para encorajar o outro irmão a permanecer na presença de Deus, ao invés do que a gente muitas vezes vê na igreja. Infelizmente acontece aqui e em todos os lugares, porque nos falta a prática da palavra. Então, por isso que muitas vezes, quando nós não temos o conhecimento, agimos em ignorância, porém agimos errado. E aqui o texto está dizendo que eu devo encorajar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque o pecado na nossa vida vai nos cauterizando, endurecendo nosso coração, nos tornando insensíveis, cínicos, indiferentes. Esse problema dele lá não tem nada a ver com isso. Não, irmão tem a ver com o irmão. Amém, igreja? Um dia eu me lembro que um irmão chegou para mim e disse: quem você pensa que é para se meter na sua vida? Eu falei: sou teu irmão, sou teu pastor, te amo, estou preocupado com você, quero o melhor para a sua vida. Só esses motivos que eu tenho. Baixou a cabeça, enfim, ficou sem graça. Porque assim a Bíblia diz que eu tenho que encorajar meu irmão na fé, na santa fé. Tenho que encorajar o meu irmão a viver uma vida piedosa, uma vida de testemunho, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Se ele está caindo, eu devo chegar nele lá e ajudar ele. Levanta aí, irmão, levanta. Não fica caído, não. Levanta, irmão, levanta. Eu como servo de Deus, você como servo e serva de Deus, devemos assim proceder. Amém, igreja? Amém. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que Deus está querendo dizer para a igreja que todos nós podemos ser usados nas mãos de Deus. Tem gente que pensa assim: não, é porque o único lugar para fazer a obra de Deus é em cima do púlpito. Não, irmão, de jeito nenhum. Uma má conversação, e o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, que muitas vezes alguém no meio da igreja, junto com alguns irmãos, começa a falar coisa que não devia falar, empresta a sua boca para Satanás, desencoraja muitos, faz gente cair na fé, se desviar, se afastar. A gente fala as coisas sem temor. A Bíblia ainda nos diz, e Jesus fala isso, que nós daremos conta das palavras frívolas, ou seja, das palavras inconsequentes que nós falamos. Que coisa, né, irmãos? Porque uma pessoa desavisada, uma pessoa inconsequente, ela fala coisas no meio da igreja que contamina, entristece, aborrece, que dá mau testemunho, que desmotiva, que desencoraja a pessoa. Eu me lembro quando eu era recém-convertido, bem avivado, sempre gostei de estar buscando a Deus. Eu me lembro que um irmão da igreja, mais maduro, sabe aqueles irmãos experientes que tem na igreja? Um problema esses irmãos experientes. Botou a mão no meu ombro assim, sabe aquela mão no ombro assim que diz assim: fica tranquilo, menininho, molequinho, eu sei mais do que você. E aquele homem botou a mão assim no meu ombro e falou assim: jovem, eu já fui assim como você. Vai com calma. A coisa não é bem desse jeito, não. Falei: desculpa, não estou entendendo o senhor. Falou: não, você anda muito animado demais. Vai passar o tempo, você vai ver que as coisas não são desse jeito. Graças a Deus eu não recebi aquele conselho do diabo, que era o próprio Satanás falando na boca daquele cara. Posso dizer uma coisa para você? Irmão, se você está avivado, cheio do fogo, se você é animado em buscar Deus, continue a tua vida inteira desse jeito. E você que não é muito animado, é meio frio, torne-se animado desse jeito. Busque a Deus, se consagre, jejue, ande pela fé, deixa Deus te usar muito. Amém?
Mas onde é que Deus usa, pastor? Deus usa no meio da igreja, Deus usa na célula, Deus usa no dia a dia. É só você permitir e Deus vai te usar, com uma palavra de encorajamento para as pessoas. Eu me lembro de uma história de um profeta que começou a profetizar. Ele profetizou a morte, a desgraça e mais uma porção de outras coisas. Eu falei, mas esse era mensageiro de Deus ou do diabo? Porque tem muito profeta que a única coisa que profetiza é que Deus vai matar você porque você está em pecado. Ele podia profetizar outra coisa, não podia? Podia profetizar que Deus vai restaurar a sua vida para você ser liberto do pecado. Pronto, uma boa profecia. Você imagina se Deus matar todo mundo que está no pecado, irmão? Hoje eu estava falando, aliás, eu não estava falando. Eu ia dizer, eu não estava falando para ninguém hoje, mas daí eu também estava incluído no meio, eu também não ia falar. Porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Ele é misericordioso e por conta da sua misericórdia é que nós não somos consumidos. Alguém pode dizer amém? Amém. Então quando Deus nos olha, Ele nos vê com misericórdia. E Ele quer me usar, a mim e a você, para trazer uma palavra de encorajamento. Todos nós precisamos de encorajamento. Se você quiser anotar. Mas principalmente, quem mais precisa de encorajamento, a gente tem que ir pela base, são as crianças. E nós somos vítimas, irmãos, de pais que não aprenderam isso. Pais que não aprenderam a encorajar seus filhos. Nós somos vítimas. Eu não aprendi a encorajar os meus filhos, porque eu não recebia encorajamento. Porque você multiplica, você replica aquilo que você recebe. E muitas vezes nós, como pais hoje, não sabemos encorajar os nossos filhos. Porque nós encontramos mais defeito do que virtudes. E os pais perfeccionistas, então, aí não encontram nada de virtude, só defeito. E nós deveríamos caprichar mais nisso, olhar para os nossos filhos, ver qualidades, aprender. Irmão, você tem dificuldade de encorajar? Aprofunda nisso. Como é que eu posso encorajar o meu filho sem manipular ele, mas levar ele para desenvolver todo o seu potencial? Eu, há anos atrás, fiz um curso de venda em Curitiba. Nós passamos lá uma semana no curso. E o palestrante estava dando o curso e ele disse o seguinte: veja esse vídeo. E ele mostra uma criança novinha aprendendo a andar. Você sabe como é que é ou não? Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Dá uns passinhos, cai de novo, levanta outra vez. Passa por cima das coisas, vira cambalhota, daqui a pouco está dando risada, se arrebenta, depois levanta outra vez, não desiste. Ele disse uma palavra que eu achei interessante, que todos nós já temos tudo o que nós necessitamos para nos tornarmos vencedores. Temos tudo. Uma criança tem determinação, coragem, ousadia, intrepidez, foco. Eu vejo lá com a minha neta, ela quando quer uma coisa, dá, e vai, 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 vai. Aí você esconde, ela dá a volta, vai atrás. Você esconde do outro lado, ela dá a volta de novo. Porque a criança já tem isso. Todos nós nascemos com isso. O que é que tirou isso da nossa vida, irmãos? Foram, infelizmente, as circunstâncias que nós vivemos. Quem que colocou medo no nosso coração? Papai e mamãe. Medo é bom? É bom quando nos protege, mas quando ele nos torna impotentes, ele é muito ruim. Mas nós aprendemos onde? Isso dentro de casa. Somos nós que colocamos medo na criança, que colocamos dificuldades, que colocamos barreira. Tem uma época que o pessoal dizia na igreja assim para as crianças: olha, eu vou falar com o pastor. E as crianças falando:
Chegava o pastor, às vezes estavam desesperadas. Chegou o monstro da igreja. E eu falei, irmãos, para com esse negócio na igreja, pelo amor de Deus. Daqui a pouco as crianças não querem mais vir na igreja, porque vão ver o bicho. Não é? E a gente não sabe que nós acabamos destruindo o ânimo das crianças. E nós, como pais, precisamos deixar Deus nos usar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E é esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em tempos terríveis. Os homens serão egoístas, veja se isso não está acontecendo, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Olha o que está dizendo o texto, irmão. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. E a gente fica pensando, puxa, isso aí, eu conheço alguém dessa maneira. Mas a Bíblia está dizendo que eu devo me afastar desse tipo de comportamento. Amém? Eu preciso reconsiderar a minha caminhada. Eu preciso pedir a Deus que me dê graça. Senhor, me ajuda para não ser avarento. E assim como diz o texto, todos esses adjetivos ruins, negativos. Eu preciso pedir a Deus, Deus, não me permita viver dessa maneira. Chega. Eu preciso me tornar um instrumento das mãos de Deus, uma pessoa que encoraja pessoas, que motiva pessoas, que levam pessoas a crer em Deus, a crer que Deus pode fazer, a crer que Deus realiza milagres, a crer que Deus transforma vidas. Aprendi uma coisa com meu pastor: se você não tem nada de bom para falar, não diga nada. De vez em quando ele perguntava, pastor, fulano de tal, como é que é? Ele diz, homem de Deus. Pronto. Você queria tirar mais uma coisa dele? Homem de Deus. Ponto. Falava mais nada. Porque a nossa boca tem que ser colocada a serviço de Deus, não a serviço do maligno. Amém, irmão? Amém? Sabe quando você vê a pessoa lá murmurando, caluniando? Você já viu aquela pessoa que só reclama, só reclama, só reclama? Alguém já viu alguém assim ou não? Talvez você tenha visto hoje de manhã, quando foi escovar os dentes. Olhou assim, esse cara aí só reclama da vida. Murmurador, tal. Não é isso que a Bíblia fala para a gente ser. A Bíblia nos aconselha a ser uma pessoa que encoraja outras pessoas. Alguém que encoraja está focado em qualidade, não em defeito. Porque defeito você acha, irmão. Presta atenção. Defeito você vai achar de monte na vida do cônjuge. E quanto mais próximo, mais defeito. Aí você fala assim, meu Deus, antes de casar, como que eu não vi isso? Você não viu porque você estava debaixo de encantamento. Olhou para aquela beleza e falou assim, ai meu Deus, que coisa mais linda, perfeita. Deixa estar, depois que casa, você descobre, estava tudo debaixo do tapete, e você fala, ai meu Deus, e agora? E agora eu tenho que treinar, ver qualidades, mas pastor, não tem nada de bom nesse negócio. Tem, procura que você vai achar, tem sim. Não estou conseguindo, pastor. Faz uma forcinha, irmão. Peça ao Senhor que te ajude. Não, estou falando sério, não é para você dar risada, não, é sério mesmo. Peça ao Senhor para te ajudar. Porque isso é uma habilidade que o inimigo está sempre trabalhando para a gente não ver nada de bom. E como é que eu faço para focar isso? Primeira coisa, eu tenho que ver o que foi bem feito. Por pior que seja uma pessoa,
tem coisas que ela faz que são muito boas. Eu preciso me focar nisso. Eu fiz uma experiência há muitos anos atrás. Eu e a pastora Bernadette, naquelas brigas que a gente tinha, brigas terríveis. Chegou um momento que o negócio estava feio, mas estava feio, irmão, feio. Dá vontade de pegar uma faca e matar logo. Eu já era crente. Bom, eu achava que era, né? Eu queria ficar no trabalho enterrado, porque eu não queria vir para casa não, porque o negócio era tenso. Chegava em casa e o samba começava. Misericórdia, irmão, que terror, que terror. E você sabe quando você vai ficando magoado, você só vê defeito. É ou não é verdade? Você fica com raiva, você fala, mas que... Até bom dia irrita. Bom dia para quem? Né? A gente já responde. Só se for para você. Eu estava vendo um dia que eu ia pegar aquela mulher e ia matar ela. Aquela ali, vocês estão vendo. Não fique espantado porque eu falo dos meus defeitos, porque eu também tenho defeitos. Mas eu sou um pastor crente, pode ficar tranquilo. Já me converti. Amém? Preciso melhorar ainda, mas já me converti. E eu estava desesperado, estava ruim o negócio demais, ruim. E eu peguei um livro, estava lendo aquele livro. James Dobson, eu acredito. E ele fala uma coisa interessante, falei, elogia a pessoa. Quanto mais você elogiar, mais a pessoa vai melhorar. Falei, será que é verdade isso? Eu cheguei em casa, e eu falei, vou fazer um teste. Soltei um elogio para a pastora Bernadette. Ela olhou meio desconfiada, sabe como é que é o negócio? Mas ela ficou desconfiada e com razão. Eu estava aplicando uma técnica. Claro, né? Eu tinha que fazer o teste para ver se funciona esse trem. Deu uma melhoradinha de 0,0 alguma coisa por cento no ambiente. Eu falei, mas eu senti um arzinho respirável. Já não voou panela, não teve soco, não teve nada. O negócio era assim lá em casa, irmão. Está vendo aquela senhora ali? Aquela senhora ali. Ela era terrível. Eu falei, segundo dia, terceiro dia, e foi quebrando aquele clima. Foi interessante que ali pelo terceiro dia eu cheguei em casa, sabe aquela casa maravilhosa, cheirosa, arrumada. Falei, meu Deus, aconteceu um milagre aqui. O que será isso? O milagre do elogio, do reconhecimento, do encorajamento, estava acontecendo lá na minha casa. E minha esposa, animada, falou, como é que isso está acontecendo, meu Deus? Por quê? Porque funciona. Porque quando você é reconhecido, você se torna responsável em melhorar. Amém? Você quer ver alguém crescer do teu lado espiritualmente? Valorize as qualidades espirituais que essa pessoa tem. Invista nela. Se você é muito crítico, você pode ter certeza que o cara que é crítico demais, as pessoas se afastam dele. Ou suportam. Porque eu estou com esse cara por aqui. Porque ele não está praticando a fé, ele não está praticando a palavra de Deus. Quando alguém faz alguma coisa e você pontualmente reconhece e valoriza e encoraja aquela pessoa se torna responsável por aquilo que ela está ouvindo. Puxa, mas se está bom, então significa que eu tenho que melhorar. Lá na sua casa é a mesma coisa. Dr. Mike Murdock,
Ele fala uma coisa tremenda. Mike Murdock é um cristão, o cara realmente é top. Ele fala uma coisa interessante: quando você localiza na tua família ou na tua vida uma área de problema, significa que você tem que investir mais ali. E muitas vezes investir mais não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com relacionamento, com dedicar tempo, investir naquela pessoa. Está com problema em casa, tem que investir em quem? No vizinho? Não, é em casa. Prestar mais atenção, dar importância e valor para quem está do teu lado. Reconheça que foi bem feito. 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim: pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos. Tinha problema de preguiça lá, irmão. Tinha uns caras cozidos lá. Ali você vai ler a palavra admoestais ou exortais, dependendo da tradução. Mas a ideia é essa aqui mesmo. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Amém? Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Amém? O que isso quer dizer para nós, irmão? Que Deus usa pessoas do nosso lado para nos ajudar, para nos erguer. Muitas vezes o irmão está querendo: não, mas ninguém me ajuda. Mas você tem ajudado quem? Ninguém se importa comigo, você tem se importado com quem? Vocês estão aqui comigo? Porque nós somos muito prontos a receber, mas nós somos muito lerdos a dar. Eu quero ser amado, mas eu não amo ninguém. Eu já escutei demais disso. Aqui nessa igreja ninguém me ama. E você ama quem? Está entendendo, irmão? A Bíblia fala sobre nós sermos instrumento nas mãos de Deus, para encorajar pessoas. Alguém já recebeu algum milagre de Deus aqui? Então deixa eu compartilhar. Eu vou compartilhar rápido com você isso. Irmão, por que nós passamos por problemas? Porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Sim? Por que Deus quer nos ensinar alguma coisa? Para que nós tenhamos a experiência de vencer aquela dificuldade e saber como encorajar o outro irmão que vai precisar da nossa experiência. Porque a experiência que Deus nos dá não é para nós, é para o outro. Alguém pode dizer amém? Quando você passa por uma luta, por uma prova, Deus está treinando você para primeiro se tornar experiente na fé, sabendo que em Cristo nós podemos vencer as lutas e as batalhas, e vencida essa luta, vencida essa batalha, você possa atender outras pessoas ao seu lado, não trazer murmuração, reclamação, porque a igreja, não, irmão, deixa Deus te usar, não deixa o diabo te usar, não. E Deus vai usar você como um instrumento de motivação, de encorajamento na fé, despertando a vida de outras pessoas. Como é bom quando você escuta um irmão assim. Eu me lembro que naquelas lutas todas, tinha o irmão Domingos, que era meu vizinho, assembleiano, já tinha matado uns 4 ou 5 antes de ser crente, mas agora era crente de verdade. Veio lá do Nordeste, que é vizinho dele. Irmão Domingos via aquelas brigas em casa. Chegava lá aquele pernambucano, não me lembro se baiano, não me lembro. Chegava lá: irmãos queridos, dá-lhe encorajamento. Tudo isso vai passar, irmãos. Não desanime, não volte atrás, fique firme. Que boa palavra, irmão. Que boa palavra. E não foi o pastor que foi lá, um irmão que Deus levantou. Sabe por quê? Porque o pastor não consegue chegar em todos os problemas da igreja, é impossível.
Impossível. Você está atendendo 1, 2, tem 20 na fila. E me ajuda aqui. Não dá nem tempo de chegar muitas vezes. Isso que é verdade. E tem situações que são muito prioritárias. Você tem que ir pelo grau de dificuldade, de crise. De repente uma crise é muito perigosa demais, você tem que dar atenção ali. E o outro que está só com uma dorzinha na ponta da unha, o outro cuida. A verdade é que todos nós precisamos nos encorajar. O irmão olhar para o outro e falar: não, irmão, fica tranquilo, eu já passei por isso aí, eu já venci assim, assim, assim. E como é importante quando o irmão conta o testemunho dele, como Deus deu a vitória para ele. Você fala: rapaz, eu pensei que era só comigo. No momento da minha crise de casamento, eu tinha a maior vergonha, irmão. Sabe por quê? Eu achava que na igreja eu era a única pessoa que tinha problema no casamento. Mas a gente é abestado mesmo quando é novo, né? Eu encontrei, graças a Deus, encontrei um pastor. Na conversa com aquele pastor, ele disse: não, irmão, eu já passei por isso, meu caso foi pior do que o seu. Eu falei: o quê? Paramos eu e a pastora para ouvir aquele pastor falar que o caso dele foi pior do que o nosso. E eu achei que o nosso era o único. Eu falei: não, você não tem noção. Vem cá. Tem gente que passa por depressão e acha que isso é coisa do diabo. Tem vergonha de ser crente, ter problema de depressão. Não pode, crente não pode passar por isso. Passa sim. Por quê? Porque não sabe lidar com as crises, com os problemas. As pressões atuais hoje nesse mundo são violentas. Agora eu preciso de ajuda de Deus. Eu preciso de um irmão de fé, alguém que tenha uma palavra que vem de Deus, para poder soprar em cima de mim uma palavra poderosa de fogo, de unção, de presença de Deus. Deus quer usar a sua boca, Deus quer usar a sua vida, irmão. Estava dormindo, assustou, né? Fiquei com vontade de dar risada também, não aguentei. Fica tranquilo que não foram só os irmãos daqui não, os daqui também. Ficaram assim, tudo arrepiado. Meu Deus, que será isso? Normal. E eu estava meditando nessa palavra, lembrando de pessoas que Deus usou, irmão. Deus usou tanta gente, irmão. O meu pastor, que eu sempre falo dele, se Deus nos der graça, você vai acabar conhecendo num dia, se ele vier aqui pregar aqui. Eu olhava para a vida do meu pastor e eu me encorajava a seguir a Jesus. Que testemunho, irmãos, que vida com Deus. Um homem perfeito, mas que vida com Deus. Eu falava: então é possível ser crente e viver em santidade. É possível. Porque, escute bem o que eu vou falar para você. Muitas vezes você olha do lado, um irmão, outro irmão, você fala assim: não, mas esses caras tudo vivem aí que nem uns endemoniados, crente, tudo mundano. O que tem de crente mundano hoje está de arrepiar os cabelos. Crente carnal, malicioso, sem vergonha, mal pagador, trambiqueiro, safado mesmo. Irmão, você me perdoa que está ouvindo eu falar isso, mas é verdade. Aí daqui a pouco você começa a se achar meio sozinho. Sabe como é que você fica sozinho? Meu Deus, mas será que está todo mundo certo, eu estou errado? Elias pensou assim também, ficou desanimado, foi lá, queria morrer. Veio o Senhor e falou: Elias, sai daí. Tem muita coisa para fazer através da sua vida ainda. Mas Senhor, eu estou sozinho, não está nada. Tem 7.000 que não se dobraram perante o maligno, que estão fiéis a Deus. Posso escutar um amém? Eu tenho conhecido homens de Deus, irmãos. Tenho conhecido no meio dessa situação aí, uns que são de lascar. Mas eu tenho conhecido homens de Deus, homens que me encorajam a viver uma vida para Deus. Amigos que a gente tem, que de vez em quando não está pregando para mim, não está me discipulando, não está nada dessas coisas, simplesmente uma conversa. E eu gosto de conversar com um homem crente.
que numa conversa você ouve uma experiência e você se enche de fé, e o Espírito Santo trabalha, e Deus se move, é uma coisa tremenda que Deus faz. E você, irmão, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Esses dias eu estava numa situação meio chateado, triste. Aí chegou o irmão para mim e falou: pastor, não esqueça disso, um dia o senhor disse uma palavra assim e tal, aquilo entrou no meu coração, eu nunca mais deixei de Jesus, porque o senhor foi usado por Deus para falar comigo. Não desanima nunca, viu, pastor? E aquela palavra encheu meu coração de ânimo, de fé. Eu falei: que bênção poder ouvir isso. Sabe, as pessoas aí fora estão esperando que existam crentes de verdade, crentes tementes a Deus, que amem o Senhor acima de qualquer coisa, que vivam para Deus. Provérbios 15, 23 diz assim: saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. Amém? Por que o diabo trabalha para desanimar a gente? Porque uma pessoa desanimada não faz nada. Pessoa desanimada que entrar na cama, vai numa loja dessas, compra todos os cobertores que tem, bota na cabeça, fica ali morrendo. Pessoa desanimada não produz, não rende o seu potencial para Deus, para a vida, para a família. Pensa a pessoa desanimada, que sofrimento que ela está passando, quanta angústia na alma. Então o diabo trabalha para desanimar pessoas. Não sei se eu perguntei se você já ficou desanimado alguma vez, porque eu já fiquei. Só que eu entendi no meu espírito que permanecer desanimado não é bom, não traz nada para a nossa vida. Então você tem que reagir em nome de Jesus, ir para cima mesmo, sair daquela situação e avançar no nome de Jesus. Provérbios 24, 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. No dia da luta, do problema, sabe o que você tem que fazer? Não vai na cama não se enterra, se levante, em nome de Jesus, ore, faça guerra espiritual, expulsa demônios se for necessário, mete a mão na sua cabeça e fala: em nome de Jesus, sai da minha vida, capeta, e começa a reagir. Irmão, eu vou ser honesto para você, eu tenho hora que eu chego perto de pessoas que são pessoas negativas, pessoas que são derrotistas. Esses dias eu encontrei uma pessoa: pastor, você está construindo? Eu falei: pela misericórdia de Deus, estamos construindo. Mas lá naquele lugar, eu falei: lá vem o diabo. Sim, o que tem, irmã? Ela disse: mas lá naquele lugar não vai ninguém, pastor. Não, eu falei assim: não vai não, ninguém não vai, só vai quem quer. Mas se o senhor acredita que vai alguém lá naquele lugar, eu tanto acredito, estou construindo uma igreja lá. Ah, vai o pessoal do bairro? Não, vai da cidade inteira. Minha visão não é de bairro, minha cidade é para a cidade inteira uma igreja. Mas lá no meio do mato agora, você vai ver a hora que tiver tudo loteado, povoado, cheio de gente, a melhor avenida da cidade, você sabe onde que vai passar? Na frente da nossa igreja. A avenida mais linda, mais bem projetada. Eu estou falando porque eu conversei com a projetista da prefeitura. Ela falou: pastor, eu tenho orgulho dessa avenida. A avenida mais linda de Campo Mourão vai passar na frente da igreja. Escuta. Pastor, mas não vai ninguém lá. Eu falei: você tenho certeza que não vai. Desanimado, deixa para lá. Pessoa negativa. Eu fujo de gente negativa. Por quê, pastor? Porque mata a fé da gente, irmão, desanima mais a gente. Conversa com gente derrotista, você vai ver o que vira a tua vida.
Você entra num buraco, num desânimo, não dá, não dá. Como é que estão as coisas? Bem, graças a Deus. Está mentindo? Não, estou aplicando fé, creio na palavra do Senhor. Uma resposta boa, uma resposta de esperança, uma resposta de confiança em Deus. Deus quer usar a tua boca. E vou falar uma coisa para você, começa a praticar isso na sua casa para você ver. Nossa, amor, como você está bonita hoje. Passa 2 dias, a mulher não está bonita, ela está linda, cheirosa, apaixonadona, pensando em coisas. Seu abestado, fala que a tua mulher, olha com aquela cara. Vou dizer uma coisa para você, a gente não fala só com a boca, fala com os olhos também. E tem hora que o olho está falando uma coisa que não devia. Ô pastor, o senhor está falando umas coisas meio assim. Eu estou falando que, escuta, muito casamento tem sido destruído porque falta encorajamento de ambos. Ninguém vai dizer amém? Eu queria que todos os homens da igreja estivessem aqui hoje. Quem sabe da cidade toda para escutar essa palavra. Você tem o poder, irmão. Você tem o poder de restaurar a tua casa e a tua família com a tua boca. Deus te dá essa autoridade em nome de Jesus. Eu estou falando isso aqui debaixo de um óleo, de uma unção. Deus te dá o poder de restaurar a tua casa. Para de reclamar. Fecha a sua boca. Se for falar o que não deve, não fale. Começa a perceber nos teus filhos, na tua casa, coisas boas, porque todos eles têm. Talvez você não foi muito habilidoso. Um dia a minha filha estava reclamando de mim. Pai, porque o senhor isso, o senhor aquilo outro. Eu falei, você tem razão. Eu não posso mudar o passado, eu errei. Eu não sabia o que eu sei. Não tinha a experiência que eu tenho. Mas eu posso agir daqui para frente diferente. E não adianta, irmão, passou. Passado você não pode mais mudar ele. Errou, fazer o quê? Azeite. Mas daqui para frente você pode mudar. Daqui para frente você pode melhorar a tua fala. Você pode dizer para a pessoa. E uma das coisas que eu mais gosto de ouvir da minha esposa, amor, eu te amo. E isso faz um bem lascado para a gente. Quando você diz para a pessoa, eu te amo. A pessoa pode dizer assim, não acredito muito, mas você vai e prova. Prova que você ama, começa a agir, começa a fazer as coisas. Chega no ambiente de trabalho. Eu me lembro do irmão aqui. Um dia me procurou e falou, pastor, o negócio está feio no meu trabalho, eu vou perder o emprego. Eu falei para ele assim, o que está acontecendo? Ele me contou a história, já sei o que está acontecendo. Você vai voltar na segunda-feira, você vai agir dessa maneira, assim, 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 assim. Pronto, acabou o clima. Deus mudou. Aquele clima pesado, ruim, foi transformado. Por quê? Porque, irmão, todo ser humano, crente ou não crente, funciona debaixo do mesmo princípio. Todo mundo quer ser amado e valorizado. Esses dias a gente estava com um problema aqui na transmissão, porque o nosso equipamento nós compramos em São Paulo. Eu tinha um contato da vendedora, o Eduardo estava fazendo lá e tal, tentou contato, e eu voltei a falar com a vendedora. Falei, olá, como é que você está? Tudo bem? Você se lembra de mim? Faz uns 2 anos e pouco ou mais que nós compramos o equipamento. Lembro sim, pastor. Falei, olha, poxa, pastor, o senhor tem meu contato? Tenho. Eu falei para ela assim, como que eu poderia esquecer o teu contato ou desprezar? Você atendeu a gente tão bem, você foi tão prestativa conosco. A moça me deu um retorno e falou assim, puxa, há quanto tempo ninguém fala nada comigo desse jeito? Muito obrigado. E eu fiquei imaginando, que bem será que eu fiz para essa pessoa nesse dia? A gente passa muito batido.
Ai, meu Deus, o horário está indo. Ai, Jesus, e agora? Onde a gente pode encontrar algum exemplo na Bíblia que fala sobre isso? Salmo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Senhor nos encoraja, irmãos. O Senhor sempre está nos encorajando com a sua palavra. Amém? Daniel, um profeta já idoso. Todo mundo já ouviu a história de Daniel, não vou aqui entrar em detalhes. Mas tem um momento da vida de Daniel que o Senhor manda um anjo falar com ele. Sabe o que o anjo começa a conversa com Daniel? Ele diz assim: muito precioso, chama Daniel de muito precioso. Você imaginou, irmão, um anjo chegar para você e falar assim: você é muito precioso? Você imagina isso? Você chega assim e diz assim: você é muito precioso, você é muito precioso. E gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus me mostrou uma coisa na igreja, que Ele me deu pessoas preciosas demais, demais, demais. Eu já pedi tanto perdão a Deus. Isso é um processo que vem acontecendo já há muitos meses. Outro dia eu falei com a pastora, você lembra que eu falei esses dias? Como eu estou grato a Deus pela igreja que Deus nos deu para pastorear, pelas pessoas que estão aqui conosco, pelas pessoas que acreditaram, que permaneceram, que estão juntos, que deram valor. Irmão, você não tem preço, você está entendendo? Sabe quando você não vem na igreja? Eu não fico com raiva, eu fico triste, dá saudade. Você tem outro compromisso. Esses dias agora de férias aí, que todo mundo viajou e tal, mas eu me senti mal. Eu já me senti mal outras vezes por outros motivos, agora eu me senti mal de uma maneira muito diferente. Eu senti falta dos irmãos. Porque quando a gente está olhando para a vida dos irmãos, a gente está dizendo: poxa, eu preciso tanto desse irmão aqui, preciso tanto daquele lá. É interessante, a gente precisa mesmo. Isso não é conversa, não é retórica, não. É que a gente precisa mesmo dos irmãos. Pastor, acho que o senhor nem sabe que eu existo. Você que pensa. A gente precisa de alguém que nos encoraje. Posso falar honestamente para você? Eu preciso que você me encoraje, porque eu quero encorajar você todo dia, na presença de Deus. Como é que você me encoraja? Pastor, eu estou junto com o senhor, vamos lutar, vamos ganhar essa cidade mesmo para Jesus. Pastor, estou te ajudando aqui, tem alguém com problema lá, e o senhor não pode ir, mas eu estou ali. Ah, ninguém me visitou. Tem irmão que fala assim, né? Já recebeu 20 visitas dos irmãos, mas quando ele está dizendo ninguém, ele está querendo, o pastor não visitou. Sacou o lance? E nem sempre o pastor pode. Estou pensando, será que eu consigo subir aqui? Ah, tá bom ainda. Jesus encoraja os seus discípulos. Ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ele está dizendo: ó, fica firme aí, fica firme, eu vou te encorajar. E eu me lembro, irmãos, a primeira vez que Jesus me usou para curar alguém, eu falei: não é que funciona mesmo esse negócio?
Mas eu descobri que Jesus queria me usar e podia me usar, porque eu falei, eu vou fazer. Eu vou me colocar à disposição. Tem alguém disposto aí? Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Você vai ficar impressionado com isso. Como é tremendo quando Deus começa a usar a gente. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Olha o que está escrito aí. Eu coloquei a versão NVI, e eu vou ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está falando da volta do Senhor. Aqui em Hebreus, o que nós lemos? Nós lemos que nós devemos nos encorajar. E nós aprendemos uma coisa aqui tremenda. O que a gente pode tirar disso? Você sabe quem é que ganha almas? Sabe ou não? É o pastor que ganha alma, certo? Não, eu também ganho, irmão. Eu evangelizo, eu vou atrás, eu prego, e se eu vejo alguém que está meio alongado, eu procuro ir lá. Não consigo chegar em todo mundo, mas dentro do que eu consigo, eu procuro, encontro um na rua por aí. Tem hora que eu pergunto, irmão, de onde que você é? Eu sou ovelha, pastor, mas você não está tão sumido que não aparece, volta para casa e tal. Bem, mas quem gera ovelha é ovelha. Amém? O pastor não gera ovelha, o pastor cuida de ovelha, mas quem gera ovelha é ovelha. O texto está falando da igreja. O que é a igreja? A palavra igreja, ela dá a ideia de comunhão do povo. São os irmãos que falam do amor de Deus para outros irmãos. E é uma coisa tão tremenda, porque quando você começa a falar do amor de Deus para outras pessoas, você tem um sentimento de utilidade nas mãos de Deus, de valor, de pertencer ao projeto divino para a humanidade. Você começa a fazer parte daquilo, e consequentemente Deus começa a se alegrar contigo e te abençoar de uma maneira abundante. Quero ler 1 Coríntios 14, 31. É uma ideia de profecia diferente. Como eu falei aqui agora no começo, né? Tem muita profecia que parece que só manda recado de morte. E Paulo está dizendo outra coisa aqui. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez. Eu estou lendo na NVI. De forma que todos sejam instruídos. E o quê? E encorajados, ali consolados. Que é a mesma ideia. Então a profecia serve para instruir, para orientar, para ensinar e para encorajar. Profecia não é para mandar matar, não. E como eu conheço profeta que só manda recado de morte e de desgraça, mensageiro, acho que o fax dele, o telex dele, o e-mail deve estar com um problema, que chega a mensagem tudo truncada. E a Bíblia manda encorajar. Uma moça um dia me procurou, pastor, recebi uma profecia que vai acontecer morte, que vai só desgraça. Ela estava desesperada. Eu falei, posso profetizar sobre a tua vida? Ela falou, pode. Eu profetizo vida, eu profetizo libertação, eu profetizo bênção sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Você recebe essa profecia? Eu falei, eu recebo essa, pastor, então rejeita a outra. Porque Deus quer nos usar para encorajar uns aos outros. Amém? Amém? Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Alguém diga amém. Sabe aquela conversa
conversa boa, de crente mesmo. Sim ou não? Como é que é a conversa de crente? Irmão, fica firme, vai dar certo. Deus é conosco. Esse momento é um momento de luta, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Eu vou orar por você, irmão. Eu vou orar por você. Não, e fica tranquilo, a tua luta eu também vou orar por você. Então fazemos um pacto aqui, eu oro por você, você ora por mim. Daqui uns dias nós vamos testemunhar do que Deus vai fazer. Amém? Paulo está falando exatamente isso. Você tem luta, você tem problema, você tem dificuldade, não fique desesperado, não. Procura um irmão crente de verdade, amém? Encosta com ele ali, conversa. Você vai orar por ele, ele vai orar por você. E é muito bom quando alguém está orando por nós. Um dia eu estava na igreja, eu cheguei ali, meu pastor ajoelhado, orando. Falei, vou ajoelhar do lado dele, né? A gente começava o culto lá, assim, oração e tal. E vai nas tantas da oração, e aquele homem ora, irmão. Cara bom de oração. Daqui a pouco eu escutei ele falando, Senhor abençoa o Toninho, a família dele. E começou a orar, e começou a colocar diante de Deus. Eu fiquei olhando assim para ele. Rapaz, o pastor ora por mim mesmo. Ele não sabia que eu estava ali. Ele estava com o joelho dobrado, olho fechado, orando. Daqui a pouco eu escuto, ele orou por muitos obreiros, vários líderes da igreja. Orou pela igreja. Mas quando a gente ora pela igreja, deixa eu ensinar uma coisa, você tem que ser igreja. Você tem que participar do corpo. Você não pode se isolar. Ninguém nem nota a minha ausência, e não nota mesmo, isso é psicológico. Se você convive num ambiente, você fica afastado 3 meses, as pessoas automaticamente vão jogando você para o arquivo morto. Isso é psicológico, não é falta de amor. A gente tem dificuldade de visualizar a pessoa, porque ela não está no convívio. Ninguém me ama. Não é que ninguém te ama, é que é um processo natural. Você vai para o arquivo morto. Se você ficar 6 meses, então, aí morreu mesmo. Na memória, estou falando. Você conhece um ditado popular que diz: quem não é visto não é? É por isso, é psicológico. Pastor não é espiritual? Não é espiritual, é psicológico. Você se afasta da comunhão, se afasta dos irmãos, não convive, não congrega, não vai em célula, não participa de nada, tudo que é para você estar dentro, você está fora. Ninguém me nota nessa igreja. Claro que ninguém vai te notar. Pula dentro do caldeirão. Hoje eu brinquei com o irmão, você está parecendo uma asa de caneca. Asa de caneca, você está por fora, irmão. Pula na xícara. Vem para dentro. Quando você se isola, você está querendo dizer o que para o resto do grupo? Eu não quero me envolver com vocês. E fica achando que ninguém te ama. Tem que aprender as coisas direitinho. Não é que ninguém te ama. Você se isola. E todo mundo vai respeitar o teu direito de permanecer calado. Sim ou não? Claro. Vai dar o conselho para a pessoa que não recebe. O que é que você faz? Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Não dê pérola aos porcos. Aí foi forte, pastor, chamou de porco. Quando você está dando uma coisa preciosa para alguém e a pessoa não recebe, você respeita, você não vai ficar dando comida boa para quem não quer comer. Estão aqui comigo? Foi muito dura essa palavra? Não foi, eu não falei com raiva, eu não falei com sentimento ruim nenhum. Estou falando que a verdade, as coisas que são de fato. Você quer viver bem na igreja, quer crescer na igreja? É tua responsabilidade se envolver, não se afastar.
Se envolva para você ver. Bota a mão na massa. Ah, pastor, mas eu vou lá na igreja, aí tem uns irmãos xarope, magoa a gente. Ok, eu vou dizer uma coisa para você: mágoa dentro da igreja é algo que Deus inventou. Como assim, pastor? Claro, irmão, se você não se magoar, como é que você vai ter que aprender a perdoar? Invenção de Deus. Mas aquele irmão é chato demais, igualzinho você, chato também. Dois chatos não se entendem, um tem que perdoar o outro. Aí tem uns irmãos até falando ali de longe: oi chatinho, como é que está você, tal. Você está compreendendo isso, irmão? Se não houver perdão, não existe encorajamento. Está me entendendo? A pessoa magoa, sai de cena, todo mundo esquece. Como que vai perdoar? Como que vai encorajar? Você chega numa pessoa, eu sei, graças a Deus aqui não tem ninguém assim, naquelas pessoas assim, marrenta, né? Não tem, né, irmãos? Diga pela fé, em nome de Jesus. Diga: não tem, pastor. Eu fui assim, não sou mais. Diga. Fala, irmão. Diga: eu fui assim, não sou mais. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus limpou esse peso, né, da igreja. Mas se você é uma pessoa muito indiferente, muito cara fechada, ninguém chega perto, porque ninguém quer levar coice de graça. A responsabilidade da igreja me amar, é tua responsabilidade amar você e amar teu próximo. Ah, pensei que vocês não tinham escutado isso. Quanto mais difícil a gente é, mais difícil fica. Deixa eu lhe falar para encerrar aqui uma coisa interessante. Jesus nos observa. Jesus está de olho na nossa vida. Amém? Nós devemos fazer as coisas com transparência, com desejo de fazer a vontade de Deus. Lucas 21:1 diz assim: estando Jesus a observar. Coloca Lucas 21:1 aí para mim, irmão. E estando Jesus fazendo o que, irmão? Estando Jesus fazendo o que? Falei, ele está te filmando, viu? A mim e a você. Jesus está olhando para a nossa vida, tudo o que nós fazemos. Interessante que ele está aqui observando, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Coloca o versículo 2 para mim, por favor. Mas ele não viu só isso, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Versículo 3. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Espera um pouquinho. Esta viúva pobre deu mais do que todos. Do que Jesus está falando? Do dinheiro? Ela deu o seu melhor. É sobre isso que Jesus está falando. Ela deu o seu melhor. Você tem dado o seu melhor? O versículo 4, olha ali. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. E Jesus faz a diferença, ele está observando. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ai, que coisa tremenda, irmão. Que pessoa, que ser humano enorme, gigante tinha ali. Jesus estava olhando essa grandeza interior dessa serva de Deus. O Senhor chama a gente para a igreja para ser generoso no encorajamento. Eu me lembro um dia que eu estava lá na nossa casa, eu e a pastora Bernadette, depois de tanta crise, tanto problema, se sentindo um zero à esquerda,
E Deus, a gente não sabe como, nos levou lá na casa de uma pessoa, e nós fomos falar do amor de Deus lá. E tinha uma pessoa lá que estava nos ouvindo. Você lembra disso, Bernadette? Tinha um sujeito que ele, quando ouviu que chegaram os crentes para falar, ele estava tão acostumado a levar paulada, ele não quis aparecer ali na frente, porque ele tinha um estereotipo meio condenável. Sabe aquele cara muito maluco e aquela coisa toda? E ele ficou atrás da porta ali, escondido, escutando. E eu fiz um apelo que, sei lá, queria se consertar com Jesus e tal. Daqui a pouco sai o cara lá de trás. Eu quero Jesus. Eu fui ali por uma coisa e Jesus me levou para outra. Porque quando você se coloca nas mãos do Senhor, Deus te usa de maneira que você não imagina. Vamos ficar de pé? Eu tinha gás para pregar mais hoje, hein? Deixa eu lhe falar com muito amor uma palavra, irmão. Se você tem achado que não tem mais jeito para você, não acredite nisso, que é mentira. Em Jesus, tudo pode ser mudado. Amém? Pastor, meu casamento, minha vida, minha casa, minha família, minhas finanças, eu mesmo, não acredito mais. Posso dizer uma coisa para você? Eu acredito que Jesus pode. Eu creio pela sua vida, eu creio. Nunca recebi uma palavra de importância, de valor. Eu quero usar a palavra que Jesus disse. Que todos nós somos preciosos para Ele. Nós temos valor para Deus. Talvez você falou, pastor, está tão difícil as coisas, e a gente tem essas dificuldades por conta dos problemas. Mas apesar dos problemas, apesar das dificuldades, você é muito precioso para Deus. Não desanime não, irmão. Mesmo que chegue alguém para você e tenta desanimar você, dizer que não tem jeito, não acredite nisso. Há 40 e tantos anos eu tenho servido a Jesus. E até hoje eu não vi ninguém derrotado em Cristo, não. A gente passa por lutas, passa por problemas, passa por dificuldades. Mas em Jesus a gente pode restaurar. Eu já vi casamento destruído sendo restaurado pelo Senhor. Eu vi pessoas à beira da morte sendo restauradas pelo Senhor. Eu vi, sabe, eu como pastor olhei para certas situações e falei assim, somente Deus. E Deus veio e fez aquilo que ninguém podia fazer. Deus ele transforma situações quando você ousa confiar nele. Ele transforma, ele pega a porta fechada e abre. Se não tem caminho, ele faz o caminho para você passar. Ele realiza milagres que é milagre, e milagre não se explica, só vem de Deus. Por isso que nós servimos a um Deus vivo. A gente chega na presença de Deus e fala, Deus, como pode? O amor de Deus pode. O amor de Deus é perfeito. E quando Ele nos alcança, Ele começa um processo, irmão. Um processo amoroso. Algumas vezes para a gente doloroso, mas muito amoroso da parte de Deus. Porque é um processo de restauração. Quando você pega uma peça antiga para restaurar, você primeiro tem que desmanchar algumas coisas, para depois refazer. Deus faz assim. No momento que Ele está desconstruindo, dói. Mas Ele está desconstruindo para construir novamente. Então não desanime de caminhar no Senhor. Estamos no começo do ano. Que esse ano possa ser um ano que
que você e eu nos aproximemos intimamente de Deus. E o resto Deus vai fazer. Fecha os teus olhos. Quero orar pela sua vida. Não sei qual que é a tua aflição, qual que é a tua dor, eu não sei. Deus o sabe. Fecha os teus olhos. Irmão, eu sinto uma presença de Deus tão tremenda neste lugar. Amado Deus, conforta o coração do meu irmão. Transforma essa tristeza em alegria. Esse pranto, esse lamento em júbilo de alegria. Toca essa casa, essa família. Acrescenta fé nesse coração. Aquele que está desanimado, que pensou em desistir, em jogar a toalha, em desanimar, que agora mesmo o teu Espírito Santo levante esta pessoa abatida. Vem Espírito Santo, e remuda a perspectiva do meu irmão, a sua visão a respeito do que está acontecendo. Eu posso enxergar Deus trabalhando em milagres. Ouse crer nisso, irmão. Deus é o Deus que faz milagres. Ele faz milagres. Não é a tua capacidade, não é a minha capacidade. É o amor misericordioso de Deus pela nossa vida. É o Deus eterno trabalhando naquilo que você não pode. Mas Deus vai te transformar num encorajador de pessoas. Fale com Deus, fale com Deus. Abra teu coração, fale com Deus. E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não consigo ir além do teu olhar. E tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém. Quem está do seu lado aí, você conhece ou não? Eu sei que isso é difícil quando não tem convivência, mas você, a tua família, você consegue encontrar uma qualidade nessa pessoa?
e dizer para ela agora: tua família, pastor, não estou com a minha família, não fica constrangido, não foi possível, Deus está trabalhando, mas esse que você conhece, você pode dizer uma palavra bem assertiva para ela, encontrar nessa pessoa uma qualidade. Diga para essa pessoa: não, para com esse negócio aí, faz direito esse negócio aí, Silvana. Escute, presta atenção aqui. Você percebe que é um pouco difícil na hora de você falar? Percebe ou não? Sabe por que é difícil? Porque a gente não pratica. A gente não deixa Deus usar a gente. Por que você não coloca em prática então? Vamos ser práticos. Vamos sair daqui em nome de Jesus. Vamos nos esforçar para reconhecer. Você que é empresário, que tem funcionário, dá uma olhada para ele, vê a qualidade dele. Ah, o cara só fez burrada, então fala de alguma coisa boa que ele fez. Foca nele um pouquinho. Ah, na igreja, pastor, puxa, tanta gente fazendo tanta coisa tremenda. Deixa Deus te usar. Amém.